Vamos conversar com ela então? Com a Issa Tavares. Olha, cuidar dos olhos é essencial para manter uma boa qualidade de vida, né? Por isso, vale ficar atento aos hábitos do dia a dia que podem prejudicar a saúde ocular. Problemas nos olhos são os mais comuns do que a gente pensa, então é sempre bom a gente cuidar do nosso exterior para que a gente possa manter a nossa visão firme e atenta. A médica oftalmologista Issa Tavares, ela vai falar agora com a gente sobre algumas dicas que você pode aí anotar para cuidar dos olhos e evitar mais problemas. Então, bora conversar com a doutora Issa. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar a semana cuidando dos olhos, né? Pois é importantíssimo, né, doutora Issa? O primeiro lembrete é aquele que eu já falei, aquela máxima várias vezes aqui, né? Jamais coçar os olhos, né, gente? Por favor, porque coçou o olho, qualquer coisa, a gente que usa maquiagem, a Dani que vem pra cá todo dia e faz a maquiagem, se ela coçar o olho dela com a maquiagem, ela pode ter problemas. Arranhar a córnea, inflamar o olho, induzir uma conjuntivite por alergia por causa da maquiagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. As crianças também que têm crise de alergia, aquelas rinites, quem tem filho, sobrinho, criança por perto, sabe que tem aquelas crises de rinite, a criança coça o nariz e vai coçar o olho também. Então é natural que ela queira coçar, mas a gente não pode permitir. Porque aquela coceirinha gostosa que dá, que a gente gosta de ficar, quanto mais a gente coça, mais a gente quer coçar. Não pode, gente. Então, isso aí induz problemas nos olhos e, ao longo do tempo, pode induzir, o que eu já citei aqui em outros momentos, o ceratocone, que é um problema que pode ser sério, que pode ser que não resolva com óculos, que pode chegar até em cirurgia e transplante de córnea. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Agora, doutora Issa, você falou do hábito de coçar o olho, que a gente sabe que é muito prejudicial. Mas de todos esses hábitos do dia a dia que a gente tem, qual seria também um outro hábito que a gente faz e que acaba sendo muito prejudicial também? Achar que qualquer coisa pode ser colocada no olho. Por exemplo, tem pessoas que botam soro no olho direto. O soro, ele é fisiológico para colocar na nossa veia, para limpar alguma ferida, alguma coisa que se arranhou, mas o soro não é para ir para o olho. Nosso olho, existem os colírios próprios para a gente colocar no olho. Por quê? Porque o pH do olho é diferente do pH do resto das nossas mucosas do nosso corpo. Então, tem os lubrificantes que são os corretos para o olho. As pessoas que usam lente de contato, elas não devem dormir de lente de contato, né? Lente de contato hoje, a gente sabe que vende pela internet. Então, as pessoas não devem usar lente de contato, dormir com elas e muito menos guardá-las na água da torneira. Porque você sabe que tem gente que faz isso. Faz isso? Guarda a lente na água da torneira. Também não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque a água da torneira, ela pode ter um protozoário chamado acantameba. E a acantameba, se ela ficar na lente de contato e ficar no seu olho, ela pode dar um problema no seu olho e a senhora tem um problema sério que pode perder o olho em 24 horas. É mesmo? Então, a gente não pode, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa, as nossas unhas, né? Quem tem unha grande, eu tenho uma unha um pouquinho grande, a Dani também. Então, cuidado na hora de coçar, cuidado com a lente de contato, porque isso pode também arranhar o seu olho. Agora, aquela história que tem assim, o grau do meu óculos gastou. As pessoas não dizem isso também. O grau do óculos não gasta. O que muda é o nosso olho. À medida que a idade passa, o olho muda o grau. O olho envelhece, a gente envelhece, aparece o cabelo branco, aparece a ruga. E os olhos também vão mudar o grau. Então, com isso, a gente precisa periodicamente mudar os óculos. Porque eles arranham, porque o grau muda por causa do nosso próprio olho. Se for uma criança, a criança precisa trocar o óculos periodicamente com uma frequência maior do que o adulto. Por quê? Porque a criança cresce e o grau vai mudar, né? Então, isso aí são alguns cuidados. E a criança precisa ir ao médico oftalmologista até os 5 anos de idade. O teste do olhinho é aquele teste básico com 1 mês de vida. Mas até os 5 anos ela precisa novamente ir ao médico oftalmologista.
As férias estão chegando aí daqui a pouco, aproveita para marcar a consulta e levar a sua criança ao médico. A gente tem aqui, doutora, algumas perguntas para você, mas antes delas, eu só quero fazer uma pergunta. Você falou sobre botar a lente dentro da água da torneira. E quando a gente lava o olho com a água corrente também, abre a torneira e coloca a água assim dentro do olho? Depende do que você... Um banho é normal, isso não tem problema. O problema é que na hora que você pega a lente de contato e a lente não tem aquela partezinha côncava que fica em contato Tem. com o olho, se ali dentro ficar a água da torneira e ali tiver um protozoário, ele está ali protegido. Então, ele pode causar, sim, problemas. Certo. Uma coisa é quando você está tomando um banho, que você pisca e é lubrificado, é lavado naturalmente. Certo. E outra coisa é ficar lá O preso na problema lente. é preso que está na lente. Então, a gente pega a lente, você limpa a lente com produto próprio, limpou, você já coloca a lente no seu olho. Você não tem que botar na água da torneira. E por falar em produto próprio, a nossa ouvinte pergunta, podemos lavar os olhos com água bidestilada? Pode, mas a água destilada é uma água que ela está livre de bactérias, ela tira várias substâncias que tem na água normal da torneira, né? Tem o cloro e tudo mais. Mas é uma água que ela não é própria para o olho. A água destilada a gente usa mais em centro cirúrgico, para limpar materiais cirúrgicos, para deixar numa conservação específica, né? Então, não é uma água para a gente colocar no olho. E não é uma água que está disponível para as pessoas no dia a dia, né? Então, o ideal é lavar o olho. Se você o olho está coçando, está ardendo, quer lavar o olho com a água da torneira, você toma um banho, você lava, faz compressa gelada, ok, não tem nenhum problema. O que você não pode é lavar com a lente de contato e colocar, porque você pode ter, sim, problemas nesse caso. E a água bidestilada é a água mais limpa, que, como o nome já disse, foi limpa 2 vezes, que é bidestilada, né? Mas não é água própria para o nosso olho, ela pode arder no olho também e incomodar um pouco. Vamos responder aqui mais um ouvinte. Ele diz, doutora, isso é o seguinte, eu uso óculos de grau para leitura. Eu enxergo bem a distância. E eu notei que o meu grau ele deve ter aumentado, pois faz tempo que o óculos não está tão bom para leitura. A demora na troca do óculos de grau correto para um maior pode prejudicar a visão, forçando a visão e aumentando ainda mais o grau? Não, esse grau ele vai aumentar. Se você está com a visão ruim de perto, você é presbítero, você tem mais de 40 anos. É a presbiopia. Isso é normal. Todas as pessoas vão chegar nos 40 anos e vão ficar com dificuldade para perto. À medida que a idade aumenta, 40, 45, 50, esse grau de perto vai aumentar. Então, é normal que o óculos fique ruim. Aí você vai trocar periodicamente, a cada 2 anos, 1 ano e meio. Depende de cada pessoa. Tem pessoa que tem que trocar todo ano, tem pessoas que não. Depende do seu trabalho, né? Então, o que faz mal, o que é ruim? É o óculos estar arranhado, você ficar usando aquele óculos, você vai ter dor de cabeça. Mas de dizer que você está usando um óculos com 2, 3 anos, isso vai fazer mal ao seu olho, não. O que vai acontecer é que você vai pegar, em vez de você ler numa distância padrão, você vai afastar para você conseguir enxergar. Mas de dizer que vai fazer o grau aumentar porque você não está trocando, não é isso, né? E a gente sempre tem que lembrar das pessoas que têm pressão arterial alta e principalmente diabetes. Os diabéticos, quando a glicemia está descontrolada, ela vai ter uma variação de visão. E com isso, vai achar que o grau do óculos está mudando muito rápido. Mas não é por causa do seu olho, é por causa da diabetes. Então, a gente não pode trocar óculos com a glicemia descontrolada, porque o grau vai estar mudando. Você pode observar que os diabéticos, quando eles estão com a glicemia muito alta ou muito baixa, eles sentem um embaçamento visual. E, às vezes, a visão embaçada é o sinal que o paciente nota que está com a glicemia alterada. Quem já é diabético já sabe, quando a visão embaçou, pronto. Alguma coisa aconteceu, a glicemia ou subiu ou baixou. Então, mas não é para chegar nesse nível, né? Mas se você tem uma glicemia descontrolada, você não pode trocar seus óculos. E tem que procurar controlar com uma certa urgência. Por quê? Porque pode causar retinopatia diabética e com isso você pode perder a sua visão. Doutora, vamos responder a Xandinha, ela está lá em Massachusetts e ela fala o seguinte: há 3 dias que eu sinto um incômodo nos meus olhos, como se tivesse alguma coisa dentro. Será que tem a ver com frio, já que ela está fazendo 0 grau agora? Ela passa o dia normal, isso acontece à noite e no olho esquerdo. O frio, as pessoas acham que só o calor que resseca o olho, né? Mas não, gente. O frio também resseca o olho, tá?
Então, isso pode ser pelo frio, que o frio vai causar um ressecamento maior. Assim como vai ressecar seu lábio, sua pele, vai ressecar o olho também. Ah, é mais de um lado do que do outro. A gente pode ter um lado mais sensível do que outro. Pode ser o lado que você está no carro, pode ser o lado que pega um pouco mais de vento, ou o lado que você fica mais perto do aquecedor, que vai ressecar também. Então, a principal causa disso aí realmente é o frio. Aí você vai ter que usar colírios lubrificantes numa intensidade maior para poder resolver essa questão. Não achem que é só o calor. Quem passa o dia no ar-condicionado, como a Dani está aqui, ó, que está frio hoje. Quem passa o dia no ar-condicionado sente sim o olho ressecar. E não é no começo da manhã, é mais no final do dia. No final Quando tá do dia, cansado, né? quando você está mais cansado, o organismo não está mais funcionando, entre aspas, como no começo da manhã. Então, isso vai sim incomodar um pouco mais. O lubrificante é para ficar no seu ambiente do trabalho também. Eu até costumo dizer às pessoas que trabalham com o computador o dia todo, eu digo, deixa lá do ladinho do computador. Quando estiver incomodando bastante, levanta, pisca, bota um pouquinho de lubrificante, vai ao banheiro, bebe água e volta para começar para o turno de trabalho. Isso vale também para quem usa lente, né? Que acaba ressecando também. A O mesma ouvinte coisa. até quer responder o que ele complementou. Tem o que falou do óculos, né? Ele falou que tem ficado com a vista embaçada à noite, vai checar essa glicemia, como é que tá, para ver se não tá com diabetes. E só para a gente encerrar então, doutora Issa, vamos ouvir aqui o Claudemir. Doutor, mais uma vez, bom dia. É o Claudemir. Eu uso um óculos só para ver. É porque eu fui fazer o exame. Aí eu não passei porque eu tinha catarata, certo? Aí eu comprei um óculos. Eu comprei um óculos na loja, só para ler. Eu sei que não é certo. Prejudica a vida, ou seja, a visão. Né? É só para me ler, porque eu não enxergo direito do celular. Né? Aí como eu fui fazer o exame, o oculista disse, olha, você não dá que você tem uma catarata. Aí fui me enxergar, aí eu fui obrigado a comprar esse óculos. Tá entendendo? Aí me diga uma coisa aí que eu posso fazer. E aí, doutora? Ele respondeu dizendo que assim, eu sei que não é certo. Eu sei que não é certo, ele já sabe que está errado. Na verdade, ele precisa operar a catarata dele para que ele possa dirigir com segurança, né? Porque está provocando o perigo é para ele e para a gente que tá do lado também dirigindo. Ele não vai ter uma visão boa com esse óculos. Por quê? Porque se ele tem a catarata, a visão dele vai ficar ruim tanto para longe quanto para perto. Ele vai conseguir ver algumas letras, as maiores. As letras menores ele não vai conseguir, não vai ter qualidade de visão. O que é o correto? As pessoas, elas podem, não existe uma idade para ter a catarata, uma idade mínima, nem uma idade máxima. Ela pode, até crianças podem nascer com catarata. Então, as pessoas podem ter catarata e não estar no momento de operar, mas chega o caso de chegar o momento de operar, que ela não consegue mais renovar a carteira de motorista, por exemplo, e atrapalha para dirigir à noite, durante o dia. Então, qual é o certo? Chegou nesse momento, opera a catarata, opera um olho, se precisar, opera o outro olho. Depois que você fizer os dois olhos, se for necessário, aí é o momento de você fazer um óculos novo, porque aí você vai ter qualidade de visão, tanto para longe quanto para perto. A catarata vai aumentar, independente desse óculos que ele comprou. Não é que vai prejudicar, ela vai aumentar porque faz parte do envelhecimento do nosso organismo. Então, com o óculos ou sem o óculos não vai piorar a catarata dele, nem prejudicar a visão. Mas ele fez um investimento num óculos que ele não vai enxergar bem como ele deveria se ele tivesse operado a catarata antes. Doutora Issa, infelizmente nosso tempo acabou. Agradecer aqui as pessoas que mandaram perguntas. As que não foram feitas não deu tempo, mas na volta fiquem ligadinhos que a gente faz a sua pergunta para a doutora Issa. Muito obrigada, viu? Por nada, ótima semana a todos. Um abraço.